Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você insiste. Você mudou a minha Obrigado, história. Jesus. Fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, A glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor. Receba, Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós somos teus, Senhor. A nossa família é tua, Jesus. Receba a honra, receba a glória, receba todo o louvor da tua igreja. Exaltado seja o teu nome. Aplauda ele, que ele é digno, igreja. Aleluia. Graças a Deus, Deus seja louvado. Você é de Jesus e sua família pertence a Jesus Cristo também. Amém? E o Senhor tem uma palavra hoje nesse culto de oração. Eu convido você que trouxe sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, versículo 28 a seguir. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Espírito Santo seja bem-vindo, Espírito Santo fala ao nosso coração. Lucas 14, 28. Quem achou diz: Deus é bom. Amém. A palavra diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa
Se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Querido Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pelo privilégio de poder te adorar. Te agradecemos por essa oportunidade tão especial de sermos tratados por meio da tua palavra. Abençoe desde já, eu te peço, os meus irmãos aqui, aqueles que nos acompanham em casa, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos conduza, Pai. Nos conduza pelo caminho da vida, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, para que cada um de nós possa alcançar todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, em especial aquelas que são para a nossa família. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor e já te agradecemos por tudo. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar-se, amados. Amém. Eu sei que você deseja a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Também preciso. Nós precisamos, e o mais lindo é saber que Deus quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. É interessante, irmãos, que Jesus, eu sempre estou falando isso aqui, ele não perde viagem. Jesus, ele nunca perde uma oportunidade de trazer sempre ensinamentos grandes para a vida da gente. E aqui, você vai ler o texto aí do Lucas capítulo 14 depois, você vai perceber que ele está falando a respeito de negar a si mesmo, está falando de renúncia, de seguir o Evangelho, e no meio disso ele entra com essa direção, com essa frase aqui, com essas palavras que parece que não tem nenhuma conexão, mas do contrário, tem bastante sentido, porque nós vemos que o Senhor aqui, Ele está procurando trazer no nosso relacionamento para com Ele uma questão também de muita sabedoria e de equilíbrio. Hoje é culto de oração. Você veio orar pela sua família? Você está aí para orar pela sua família. E o Senhor está aqui para ouvir nossas orações. A oração, ela é uma ferramenta espiritual, é um ensinamento de Deus, ela provoca a ação de Deus na nossa vida, é uma forma de falarmos com Deus. E Deus está sempre falando conosco. É questão espiritual. Mas Jesus também, ele não desconsidera as questões também, vamos dizer assim, práticas, racionais. Aquilo que é aparentemente, não é questão de ser só espiritual. Não se deve espiritualizar tudo, porque existe aquilo que é espiritual, que cabe a nós diante de Deus, e cabe a Deus para nós, e aquilo também que é prático, que é racional, que é uma responsabilidade ainda maior para a gente. Olhando para esse texto, o que é que a gente percebe? Jesus está falando aqui de planejamento, né? Qual é a pessoa que vai querer construir uma torre e primeiro não faz a conta dos gastos? Porque se não fizer a conta, como é que ela vai terminar? Ele cita aqui o exemplo. Organização, um planejamento. Qual é o rei que vai para uma guerra e primeiro não se senta para saber com quantos soldados ele vai mandar? Aí fica a pergunta, o que é que tem de espiritual nisso? Não tem nada de espiritual nisso, mas de uma questão prática, de uma questão até racional, que também vai provocar questões espirituais na nossa vida. Porque desde o princípio da palavra, existe uma grande verdade a respeito de Deus. Deus, ele é organizado. Você vai pegar para ver o Gênesis, você vê que ele criou todas as coisas, não criou numa bagunça. Tem uma sequência de
de fatos ali, primeiro uma coisa, depois outra, num período que compreendeu 7 dias. Inclusive, depois de 7 dias, Deus fez o quê? Descansou. Houve uma ordem, houve uma coisa que teve um planejamento, houve uma organização, uma execução disso. E isso vem nos chamar a atenção, amados. Porque tem coisas na nossa vida que também vão depender de planejamento, de organização e de equilíbrio. Porque se tiver bagunçado, certamente vamos dificultar esse processo do trabalhar de Deus na vida da gente. Quem está entendendo até aí? Então ele está sendo assim muito prático em coisas que às vezes a gente quer espiritualizar. Não, Deus está falando aqui de coisas lógicas. E isso, irmãos, vem mostrar o quanto Deus, ele trabalha no ponto do equilíbrio. Ainda ontem eu estava conversando com o irmão Ivo. Ele estava lembrando sobre essas questões e eu até comentei do que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Ele vai dizer que precisamos aprender a prestar um culto racional a Deus. Parece, contraditório, né? Como assim um culto racional? Mas é aquela questão de você, dentro do equilíbrio. Por exemplo, eu preciso saber por que eu estou aqui. Você precisa saber por que você está aqui. A minha fé se dá também por meio de uma convicção. Não é, eu estou sentindo, ainda fala sentindo, né? Sentindo. Não. Há também um entendimento. O profeta vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo diz, porque eu estou certo, eu tenho convicção, que nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Eu estou esticando isso aqui para que comecemos a dar uma olhada para certas coisas na nossa vida e na nossa casa e perceber que muitas vezes coisas que a gente enfrenta, coisas que a gente passa de ruim, é muitas vezes por falta de organização e falta de planejamento. Muita coisa que por conta da bagunça, temos dificuldade de ver assim a plenitude da ação de Deus na nossa vida, sendo que Deus é um Deus organizado. A palavra vai dizer, Jesus conta uma parábola das 10 virgens. Havia as virgens prudentes e as virgens nécias, as virgens tolas. Nessa parábola, fala que o noivo vem, para resgatar as virgens. E para que elas pudessem receber, todas elas precisariam estar com as suas lâmpadas, que na verdade as lamparinas, acesas. As sábias já estavam com estoque de óleo tudo bonitinho em casa para estar lá. E as tolas, as nécias, não estavam ligando muito para isso. Nessa parábola, nós vamos entender que a desorganização pode comprometer a bênção de Deus na vida da gente. Lá em Mateus 25, versículos 7 e 12, eu leio para você, é o desfecho. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para um banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Pegando essa parábola, que fala a respeito de reino, mas também nós identificamos aqui um comprometimento de bênção que se deu simplesmente por uma falta de preparo. Não se prepararam, não se organizaram, perderam a bênção. Se elas tivessem ido comprar esse óleo mais cedo, tinha tido esse problema, Missione?
Quantos problemas que muitas vezes acabam surgindo na nossa vida porque a gente não está se organizando, não procura se preparar. Uma das coisas, amados, que eu creio que foi a grande dificuldade da maioria de nós em todo o Brasil, e eu diria que em muitos países, mas em todo o Brasil, nesse período de pandemia. Eu fui fazer um pagamento, né? E eu lembro que a funcionária do local, comentando sobre essa crise, sobre essa dificuldade, e ela falou algo que foi bastante reflexivo. Ela pastor, infelizmente, nós não fomos ensinados, nem preparados, nem trabalhados para, por exemplo, guardar dinheiro. Porque a maioria de nós, tudo que pega, gasta. Ao ponto que você percebe que outros países, pessoas que têm essa cultura, que no período de pandemia não sofreram tanto. E nós não temos isso. E é algo que de repente a gente pode considerar. E se a gente estivesse mais preparado? Muitas pessoas que infelizmente acabaram perdendo os seus empregos. E muitas vezes aquelas que permaneceram nos empregos, geralmente foram aquelas que tinham mais qualificação. E muitas vezes a pessoa de repente está num lugar e ela não pensa nisso, de se organizar. Poxa, eu preciso fazer um curso, eu preciso me aprimorar mais um pouquinho, eu preciso me preparar, porque, sabe, quem sabe quando é que o noivo vem? Você consegue entender isso? Quem sabe e o dia de amanhã como é que vai ser? Essa desorganização, ela pode comprometer bênçãos para a nossa vida. Às vezes sai de repente um concurso, uma oportunidade e tal, e quando vai ver as especificações, precisa disso. Mas eu tenho fé em Deus, Sim, glória a Deus por essa fé. Mas não basta a fé, se você não tiver a qualificação. Coisas que a gente tem que pensar, se organizar para isso. Sabe, irmãos, Deus veio com essa palavra e vê como às vezes a bagunça pode comprometer a bênção da gente. Quantas vezes a gente não se compromete com aquele... Tem gente que acha que é do demônio, né? Cartão de crédito é coisa do inferno, é do Satanás isso. Se você não souber se organizar, porque aqueles juros, eu acho que esses juros foram elaborados nas portas do inferno. Porque juro de cartão de crédito é o Satanás que bota para lá. Né? E se a pessoa não souber lidar com isso? Se a pessoa não tiver organizada nisso? Pessoas que saem comprando quando chega a fatura. Meu Deus, o que foi isso aqui? O que é isso? Isso. Aí briga com todo mundo dentro de casa, quando vai olhar... Foi ela mesmo que comprou lá, na birosca de não sei quem, comprou um aparelho de fazer ginástica que ela nem está usando. Eita, o povo que dá glória a Deus veio hoje. Você está entendendo, irmão? Organizar. Aquela coisa da conta dos gastos. Se eu ganho X, eu não posso gastar Y. Eu não posso nem gastar o X todo. Para que possa. E do contrário vai. E a gente vai falando disso, amados. Os irmãos sabem disso. Quantas famílias estão enfrentando crises de ordem emocional, crises de entendimento, discussões dentro de casa, por causa de descontrole financeiro, por exemplo. Porque não se organizam, porque não se preparam. Já parou para pensar nisso? Eu achei interessante, eu não me recordo se foi aqui em Sergipe, eu acho que foi aqui em Sergipe. Eu vi uma notícia tão bacana, diz que uma mulher que recebeu esse auxílio da Analice, né? Conhece a Analice? A Analice deu um negócio lá, né? A mulher estava passando necessidade e recebeu esse auxílio. Com esse auxílio, ela montou um negócio para ela de vender frango. Fez multiplicar. Espera aí. Mas tem gente que está pegando o auxílio
Eu não vou nem dizer, né? Ainda bem que não é ninguém aqui da igreja que faz isso, nem aí em casa, né? Está sendo um auxílio mesmo, né? Está sendo um auxílio mesmo. Deus é um Deus que... Você está entendendo o lado prático, amados? Você consegue entender isso? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14:40, tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo tem que, sabe, ser ali separadinho, organizado. Esses dias eu acho que é o vídeo de amanhã que vai falar da bagunça, ou já foi? Já foi o da bagunça. Já foi o da bagunça, né? Aquela velha história que não acontece na sua casa, de chegar uma cobrança e você pagar 2 vezes, porque você não sabe onde botou o papel. Eu não vou nem perguntar se já aconteceu isso com você, que eu não vou fazer isso. Paga, aí recebe a cobrança, não sei onde está o papel. É o Satanás, pastor, é o devorador. Aí eu vou dizer que não é não. É porque você não soube organizar. Não soube guardar. Aí vai. E nós precisamos, amados, nos preparar para sermos abençoados. Precisamos estar, fazendo como Deus faz, de Ele trabalhar nesses princípios de organização. Isso já começa dentro da nossa casa, falando no contexto familiar. Aqui não, mas tem famílias que é uma bagunça. Tem famílias que quem manda é o menino, é a criança. Você já viu isso? O reizinho e a rainhazinha. Só vai comer o que hoje? Hoje a gente vai comer Cheetos. Por quê? Porque Julinho só quer comer Cheetos. E todo mundo come Cheetos. Fiz a propaganda sem querer aqui do negócio. Né? Que ninguém sabe quem está no comando dessa casa. Qual é o papel do esposo, o papel da esposa, do filho? É uma bagunça. É uma bagunça. Senhor, nos ajude aí. Não adianta, amados, a gente não faz um planejamento, não se organiza, não se equilibra. Pastor, hoje a palavra está só assim, não. A palavra hoje está nos chamando para o equilíbrio. Deus, você crê que Deus é Deus de poder? Você crê que Deus é Deus de milagres? Eu também creio. Mas eu também creio que Deus é um Deus que... Ele não é um Deus irresponsável. E nós vamos muitas vezes colher as consequências das nossas irresponsabilidades e desorganização. Não adianta culpar Deus. Nessa hora, é aquela coisa. Vamos construir uma torre? Vamos. Quanto é que precisa para construir a torre? X. Tem isso agora? Não. É pela fé. É pela fé. Diga para o seu irmão, calma aí, irmão. Eu sei que é pela fé. Mas a fé também nos ensina também a ter a prudência. Como assim pela fé? Você já viu gente passando aflição na hora que bota o cartão? Passa, Senhor, Jesus, por favor, passa. Aí quando brota, oh glória. Gente, pelo amor de Deus. Deus tem para nós uma vida de bênção. Deus quer que na nossa casa nós tenhamos paz. Deus que quer que na nossa família a gente tenha harmonia, descanso. Mas para isso, precisamos nos preparar, nos organizar para isso. Vou falar um negócio agora que às vezes não é para deixar ninguém preocupado, não. Mas assim, para a gente considerar. Como é que vai para ser o amanhã? Pastor, amanhã pertence a Deus. Pertence. Mas assim, se Deus me livre e tiver uma falta agora, como é que vai ser? Como é que a gente vai se virar? Se o noivo chegar, não, eu vou sair, eu vou resolver agora. E se não der para resolver? Vamos pensar nisso.
abra sua Bíblia, por favor. Isaías 54, versículo 2. Isaías 54, versículo 2. Olha o que diz: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas e firme suas estacas. Amém? Isso cabe a quem? A Deus? Cabe a Deus, irmãos? Cabe a quem? A nós. E interessante quando o profeta fala, não o impeça. Como assim impedir? Se nós não nos estivermos preparados, vai haver o impedimento. E é isso que precisamos pedir para Deus. Nos preparar. Fazer aquilo que cabe a nós. Aquilo que é de ordem de planejar. Não se trata de deixar de ser espiritual, não. Nós percebemos que a palavra de Deus é tão linda que ela é completa. Ela é para cada área da nossa vida. Ela é para tudo na nossa vida. Inclusive em questões de nós estarmos nos planejando, nos organizando e buscando equilíbrio. Porque não adianta a gente sair, pegar um exemplo de comprar o que não pode pagar e chegar e dizer, Deus, me ajuda aqui que essa fatura faz um milagre. Não é assim que Deus vai trabalhar. Deus, ele vai prosperar o seu povo. Vai prosperar o seu povo que é fiel, prosperar o seu povo que o ama, prosperar o seu povo que anda com entendimento, com sabedoria. É a sabedoria que vai trazer a edificação. Estou insistindo nessa coisa aqui porque Deus sabe por quê que tem que insistir. Se você quer ter alguma coisa, se você não puder agora, vai te fazer falta se você não puder agora, então aguarda, veja o que é mais importante. Vamos começar a colocar as coisas em ordem em casa, vamos sentar para todo mundo conversar. Tá tudo bem aí? Qual foi a última vez que teve uma reunião de família, assim, tipo, vamos sentar só para a gente medir aqui a temperatura, saber se está tudo bem? O que é que pode estar fora do lugar? O que é que está bagunçado? Alguma coisa de errada tem? Alguma coisa está fora do planejamento? O que é que a gente pode organizar? E pode ter certeza que o Espírito de Deus que habita em sua vida, ele vai te dar a direção. Que o Espírito Santo de Deus vai guiar os seus passos. Que o Espírito Santo de Deus vai tratar com a sua vida. E a gente, nos organizando, veremos a ação de Deus. É isso. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me ajuda bastante nisso. Geralmente, eu não sei, eu vou falar de mim, mas dizem livros, estudos fisiológicos, que o homem é meio desorganizado, né? A mulher já é mais ajeitada para organizar, né? Cadê irmão Jordélio? Deixa a pasta com ela, né, irmão Jordélio? Bota a pasta. Posso compartilhar, irmão Jordélio? Irmão Jordélio disse que essa parte financeira, quem cuida dessa pasta é a irmã Ana, está com ela. A irmã Ana. E ele disse que ficou até mais novo, ficou tranquilo agora. Graças a Deus. Então, mas isso veio de um consenso, de uma conversa, de um planejamento. E vai. Coisas às vezes simples, amados. Mas muitas vezes porque a gente falta alguma coisa. Eu lembrando dessas meninas, custava ela ter ido comprar esse óleo de manhã cedo? Nem Helena, deixou para comprar na hora. Quando elas foram comprar, o cara veio. E não adianta depois, abra isso. Não, agora já foi. Perdeu. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de decência. Deus nos ensina aqui a nos planejar. E eu tenho certeza que você que está recebendo essa palavra, você aí na sua casa, tome para a sua vida, eu estou tomando para a minha. Vamos fazer conta. Eu sei que entra a fé, mas a fé não quer dizer, a fé não é sinônimo de loucura. Não. A fé, ela vai me dar, inclusive, modos para que eu possa ter discernimento, inclusive para pedir a Deus sabedoria.
É outra questão. E interessante que diante dessa ordem, Deus faz um milagre. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Estava aquela coisa, mais de 2.000 pessoas para comer. Antes de mais nada, Jesus disse, chamou os discípulos, manda esse povo se organizar e se sentar em grupos de 50, em grupos de 100. Pode lá, pelotão de 50, pelotão de 100, tudo sentadinho, bonitinho. Está todo mundo sentado, todo mundo organizado, traga para cá o pão e o peixe. A palavra diz que o Senhor levanta o pão e o peixe ao céu, dá graças e começa a partir. E quanto mais partia, brotava mais pedaço. E naquele dia, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. E ainda sobrou. Mas por quê? Antes desse milagre acontecer, o povo se organizou. Você está se organizando? Então se prepare que o milagre já está chegando na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar em pé um pouquinho comigo, por favor? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Quero orar. Quero orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque é muito lindo ver o quanto o Senhor conhece do nosso coração e sabe do que nós estamos precisando. Que essa palavra, Pai, venha encontrar lugar e que possamos, diante dela, fazer aquilo que for preciso para arrumar essa bagunça. Eu sei que, de uma forma muito clara, o Senhor está mostrando situações, coisas que precisam se organizar na nossa vida para que o Senhor possa fluir. Não adianta ficarmos chorando pelo leite derramado. É preciso tomar atitudes, alargar as tendas, firmar bem as estacas, nos preparar, nos organizar para que o Senhor abençoe. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus sobre cada coração que o Senhor derrame de sabedoria e humildade para reconhecer aquilo que está fora do lugar e arrumar, Pai. Começar a arrumar essa bagunça, a organizar essas coisas, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor deseja que os teus filhos tenham paz. O Senhor deseja a nossa alegria e a nossa felicidade. A harmonia dentro da nossa casa é projeto do Senhor. Mas a nossa parte, Pai, também precisamos fazer. Não adianta só pedirmos ao Senhor e da nossa parte ficarmos de braços cruzados e vendo as coisas erradas e não tomarmos um posicionamento. Eu sei que nessa noite milagres já estão acontecendo, porque eu sei que aqueles que estão recebendo essa palavra, estão entendendo essa palavra, vão começar a preparar o ambiente, vão começar a arrumar as coisas, a organizar. Pessoas que vão pedir, estão pedindo mais domínio próprio, sabedoria, controle. Em nome de Jesus, Pai, eu creio nos milagres do Senhor sobre a nossa vida. E nós também cremos que se fazemos a nossa parte, o Senhor também vai fazer a sua. Abençoe, eu te peço, esse homem, esse chefe de família, essa mulher trabalhadora, dona de casa, o pai. Abençoe o filho, abençoe a mãe. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos dos céus a tua sabedoria para colocar em ordem as coisas na nossa vida e na nossa casa. E tomamos posse dessa bênção e desse milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Amém. Graças a Deus. Toma posse aí. Diga assim, bagunça não. Diga assim, bagunça não é de Deus. Então não, vamos organizar. Vamos ajeitar. E vamos fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a dele.